podemos voltar rapidamente à guerra híbrida Rússia? Por favor, estamos interessadíssimos. Respondendo a pergunta do Piero, que é excelente, porque começando a historinha que eu queria contar, vocês viram que essa semana o New York Times soltou na capa uma matéria absolutamente explosiva, sem nenhuma fonte nominada, só aqueles famosos intelligence officials, dizendo que a Rússia estava pagando os talibãs no Afeganistão, não no Paquistão, não no Afeganistão. Os russos estavam pagando talibãs no Afeganistão nos últimos anos para assassinar soldados americanos. Aí, 2 ou 3 perguntaram, quais são as fontes? Inteligência americana. Ou seja, você vai comprar um negócio como esse, sem nenhuma corroboração, sem nenhuma evidência, ainda que lateral ou circunstancial ou whatever, dos caras que estavam vendendo para o mundo que Saddam tinha weapons of mass destruction. Né? Ok. Ou seja, você for imbecil até esse ponto, mesmo assim vem a sequência. Ainda que isso tivesse acontecendo, o que os russos teriam a ganhar com o fato de matar soldados americanos com os talibãs, que é um negócio que pode prolongar a guerra civil por mais... já está quanto? Em 19 anos, né? Mais outros 19? Quando o objetivo dos russos justamente é conversar com os talibãs, como eles têm conversado, e os chineses também. Tem delegações de talibãs que vão a Moscou para discutir possíveis procedimentos daqui para frente, de um plano de paz, mas que está sendo negociado dentro da Organização de Cooperação de Xangai, onde os 2 principais membros são Rússia e China. E onde os 2 têm interesse no Afeganistão, porque o Afeganistão, para a China, faz parte das rotas da seda. Fundamental. Para a Rússia, faz parte de riquezas minerais a serem exploradas. E para os 2, faz parte de vamos trazer o Afeganistão para dentro da nossa Organização de Cooperação de Xangai, a SCO, junto com o Paquistão e a Índia, que já são membros, junto com o Irã, que vai ser membro daqui a 1 ano ou 2, e onde a gente vai ter finalmente todo o arcabouço do leste da Eurásia juntos numa organização de cooperação econômica, combate contra o terrorismo, etc. E tal. Não teria o menor interesse para os russos de provocar mais um abacaxi interno no Afeganistão entre os talibãs, os americanos, o governo em Cabul, que é um governo fantoche apoiado pelos americanos, etc. E tal. Mas nem chegou a esse ponto, porque isso é algo que os russos jamais teriam feito, porque não tem o menor interesse. Eles não precisam fazer um negócio dele. Então, por que sai essa matéria exatamente agora? É onde a gente entra no ângulo professor Piero Guerra Híbrida. O Russiagate deu, como a gente sabe, completamente errado. Foi totalmente desmascarado. Acabou o Russiagate. É um negócio que durou quase 2 anos. Desculpa interromper, Pepe, o Russiagate 2.0, que era aquele vaza-jato em que o vice-presidente da República, general Hamilton Mourão, disse que a Rússia praticava guerra híbrida contra o Brasil, era um hooligan do sistema internacional e que o Brasil estava no centro da guerra cibernética. Ele, junto com o Glenn Greenwald, fazendo 1 ano agora, foi junho. Aquela história lá do vaza-jato. Quando ele falou isso? Tá, eu pego a referência daqui a pouco. Mas então, ele falou isso numa palestra... É recente? Não, 1 ano atrás, no vaza-jato, quando aquela história que a gente ia falar. 1 ano atrás. Então, você deu o título... Seja, o Mourão estava vendendo a ideia de que a Rússia estava fazendo guerra híbrida contra o Brasil. Isso, porque você vai lembrar a história do vaza-jato, que plantaram que a fonte do Glenn Greenwald para o vaza-jato seriam hackers russos que teriam quebrado o Telegram. Aí... Nós aqui, a história dos com a hackers sua russos. ajuda, exatamente. Então você está falando que o Russiagate acabou, o Russiagate 2.0, que foi o título que você deu. Que não, há 1 ano atrás não tinha acabado, Romulo. Então, mas o Russiagate 2.0, que era isso, como você qualificou na sua coluna, foi enterrado também por nós aqui. Nós e você. A gente conseguiu aquela resposta do Telegram, falando que não tinha sido violado, e a gente mostrando as inconsistências, e aí o pessoal... E eles iam usar aquilo, dizendo que a Rússia atacava autoridades, para o GS encampar a internet brasileira.
A gente adiou. Eles são tão primários que eles não sabem quem é o dono do Telegram, como funciona, a dissensão que tinha entre eles e o Kremlin. O Pepe, sabe por quê? O cara estava em Dubai. Não, Pepe, olha só, essa semana tem novidade. O Pavel Durov, que é o dono do Telegram, o bilionário aí, precoce, ele colocou no início da semana no canal dele, no Telegram, que tem 350 mil pessoas, que o Vladimir Putin deu o braço a torcer. O Telegram estava oficialmente banido da Rússia há mais de um ano. Estava banido. Mas você vê que coisa, como o Telegram é foda. O Vladimir Putin mandou a autoridade lá de comunicação digital bloquear, aí ele com um bando de cyberativistas fizeram servidores proxy e continuaram os usuários da Rússia, milhões e milhões usando, e na verdade aumentou, foi para 30 milhões de usuários que falavam, esse aqui é o que o Vladimir Putin não consegue ver. Então aumentou, aí nessa semana o Vladimir Putin falou, ó, não adiantou, então vamos legalizar de novo. E aí liberou mais uma vez, mas você vê que estava rompido nessa época, eles falando que não, a inteligência russa entrou no Telegram e tal, mas que era para dizer que o Brasil estava sofrendo uma ameaça de potência estrangeira, uma agressão, e o GSI, pela segurança nacional, precisar encampar a internet. Nossa, mas é impressionante. O Mourão, o Mourão, acho que ele fica lendo todo dia o que o Mike Pompeo fala, né? Eles não acreditam nisso, era uma farsa. Era farsa, Pedro. Não, mas é muito primitivo, porque é uma cópia tão infantil de tudo de todas as estratégias que a CIA usa, que o Departamento de Estado usa, que a contra-inteligência americana usa. Eu não sei se isso é cópia, não, ou se já não é manual de instrução que vem direto de lá. Sem dúvida, Piero. Quando eu digo cópia, a acepção era essa. Copiando do manual, literalmente. É importante dar referência, Piero. Olha só, botar aqui na tela para o pessoal ver que a gente não está aumentando em nenhum grau. Então tá aqui uma reprodução do Correio do Povo, jornal lá do Rio Grande do Sul, porque era uma palestra no Rio Grande do Sul. Título, deixa eu ver a data aqui, ó, 14 de junho de 2019, quando tá assim, na crista da onda, a história do Glenn Greenwald. Aí vai o vice-presidente da República, um general 4 estrelas, até pouco tempo no alto comando, e fala: guerra cibernética atingiu em cheio o nosso governo, afirma Mourão em Porto Alegre numa palestra a empresários do LIDE. Aí ele vai e fala o seguinte, ó, o vice-presidente Hamilton Mourão, general, afirmou na noite daquela sexta-feira em Porto Alegre que a guerra cibernética atingiu em cheio o governo deles. Ele falou, a declaração, uma referência ao vazamento de mensagens que mostram colaboração entre o atual ministro da Justiça, não mais, né, Sérgio Moro, quando este era o juiz federal responsável pelo julgamento de casos da Lava Jato, e o procurador da República, Deltan Dallagnol, coordenador da operação em Curitiba, ocorreu durante o evento fechado para convidados promovido pelo LIDE-RS no Country Club, mas com a imprensa que deu... Aí olha só o que ele fala o seguinte, ó, aqui da Rússia, ó, aqui, ó, a Rússia e tal, ó, ele fala, ó, a Rússia, cadê aqui? Toda essa característica, problema logístico, ele lembrou ainda que uma intervenção, aqui, ó, as considerações sobre ataque cibernético foram feitas logo após afirmar que a Rússia busca os seus objetivos geopolíticos e reage por meio da chamada guerra híbrida, olha aí, aspas para o general Mourão, vice-presidente, general 4 estrelas, a Rússia reage por aquilo que hoje se chama de guerra híbrida, ela hackeia, ela interfere nas comunicações, ela interfere na internet, dentro da Síria para apoiar o regime Assad, entra dentro da Venezuela para apoiar o regime Maduro, ou seja, ela age como um hooligan no cenário internacional. Mas isso é uma palhaçada. Eles estão dentro das telecoms sírias porque eles precisam, por razões militares e pelo acordo militar que eles têm com Damasco. Eles não estão hackeando porra nenhuma. Não, ele não acredita nisso. O Pepe, aquilo era uma farsa. Eles queriam dizer que havia o ataque para eles precisarem, pela segurança nacional, encampar a internet brasileira. E como outro gume na faca, eles queriam dizer, consolidar a narrativa, e o Sérgio Moro deu uma entrevista de capa no Globo dizendo isso, que o Telegram era inseguro, que o Telegram era aberto para Vladimir Putin. Para quê? Porque justamente pelo Telegram ninguém conseguia entrar, nem o Putin conseguiu, eles querem que todo mundo continue no WhatsApp, que é aberto. Continue no WhatsApp. Mas eles, bom, além de serem primitivos, são mal informados, né? O que é pior ainda. Nossa, o pior é que essa é uma informação tão simples de se obter, eles não precisam nem recorrer a uma embaixada ou a um serviço de inteligência para saber isso. Pois é. Bom, ok. Fechando a nossa... O que eu queria saber, assim, já pintou a acusação semelhante de que esses riots lá nos Estados Unidos estão sendo fomentados pela China ou pela Rússia? Ah, mas é claro, por exemplo, o Tom Cotton, aquele senador completamente demente que combateu no Iraque, ele foi combatente no Iraque, ele fez acho que um tour no Iraque também,
voltou e foi eleito porque ele era ex-combatente. Ele é o principal dos falcões. Já falou que tudo isso é a China. Bom, e a Rússia nem se fala, né, que para todos, não só uns 80% do Partido Republicano, pelo menos, e 110% do Partido Democrata, tudo é a Rússia. E é onde entra a finalização dessa nossa história, que essa matériazinha que saiu essa semana do New York Times, plantada evidentemente pelo Deep State, o Deep State, na verdade, chamou o New York Times e o Washington Post e deu um press release para os dois. E aí soltaram esse negócio essa semana, que está rolando já uns 3, 4 dias, mas sem parar. Não param de falar nessa história no Beltway, né? Washington, Maryland, Virginia. Só se fala nisso nos últimos 3 dias. Que é uma espécie, é uma reciclada do Russiagate. É um Russiagate 2.0 menor, tentando rodar a história ainda mais. Qual o objetivo principal? Demonstrar mais uma vez que Trump é o quinta coluna russo. O único objetivo de soltar essa matéria não tem nada a ver com o Afeganistão, não tem nada a ver nem com o Pentágono, na verdade, não tem nada a ver com o fato de que os Estados Unidos nunca vão deixar o Afeganistão porque está do lado da Organização de Cooperação de Xangai, está do lado da SEDA, é uma série de bases que servem para monitorar o que os russos e os chineses estão fazendo. A base de Bagram, que é uma base gigantesca, do lado de Cabul, fica meia hora de táxi de Cabul. Eles nunca vão abandonar uma base como essa num lugar tão importante, que é uma encruzilhada de Ásia Central com sul da Ásia e do lado, quase do lado da fronteira com a China, quase do lado da fronteira com o Irã. É perfeito, eles não vão sair nunca. E isso, claro, você não vai ver discutido na imprensa americana nunca. O principal dessa perninha da guerra híbrida é: vamos continuar jogando, de preferência toda semana ou a cada 2, 3 semanas, uma matéria, um press release sobre press release, mostrando que o Trump é controlado pelos russos. Especialmente, outra razão. O Trump, mais uma vez, falou: quero tirar tropas do Afeganistão. O Pentágono, o Deep State, falou: não vai tirar tropa nenhuma. Por enquanto, as tropas continuam lá. E, especialmente, os mercenários que suprem essas tropas. Se você tem 8 mil tropas, você tem 20 mil mercenários de todos os tipos promovendo serviços para o exército americano, mas não como parte do exército americano, e, claro, todo o pessoal underground, CIA, Special Forces e as forças da sombra ligadas à rota da heroína explorada pela CIA para pagar suas operações negras, suas Black Ops, as operações underground, etc. Esse povo não vai sair de lá de jeito nenhum, nunca. E o único que conseguiria tirar uma parte desse complexo é Trump. Porque na cabeça dele, por mais simplista que seja, ele prometeu isso durante a campanha. A única coisa que o Trump leva a sério são os absurdos que ele prometeu durante a campanha e que ele quer cumprir, porque ele vai dizer: olha, eu prometi e fiz. Ao contrário daquele vagabundo Obama que não fez nada, que destruiu não sei o quê, etc. É o único argumento que processa na mente 10 segundos de attention span que ele tem, é isso. Entende? Então, agora, diga. Faz completo sentido aquela história que a gente pensou umas semanas atrás aqui, deles jogarem como balão de ensaio esse negócio de um tweet do que o Bolsonaro fez, dizendo que estava ampliando a cooperação com a Rússia e com o presidente Putin. Quer dizer, de que isso aí não é um tweet feito para cá, mas é um tweet para dizer: olha como o aliado brasileiro do Trump, olha com quem que ele está tratando. Olha com quem que ele está tratando. Exatamente. Excelente, excelente. Muito bem lembrado. Ô, Piero, sabe o que me lembrou? Quando o Pepe falou que os americanos não vão sair do Cáucaso pela questão dos Black Ops, da droga, me lembrou aquela nossa dúvida se na festa da democracia 2022, os 1.300 fardados, a Stasi Tabajara que o general Heleno montou no GSI, vai ser desmontada. Quando a soberania falar, o general Heleno vai para casa. Vai, Piero. Nossa, Stasi Tabajara é absolutamente do caralho. O problema é que não tem como traduzir isso em inglês, né? É muito bom!